Corrigindo mais uma atividade de revisão sobre cilindros, a primeira questão da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, para se construir uma lata cilíndrica de base circular, sem tampa, com 20 cm de diâmetro de base e 25 cm de altura, são gastos x centímetros quadrados de material. Qual o valor de x? Vamos pensar o seguinte: como a lata tem 20 centímetros de diâmetro, então o raio da base é de 10 centímetros. Além disso, nós temos que a altura dessa lata é de 25 centímetros. Dessa forma, então, a área da base é π vezes o raio ao quadrado. Então vai ficar π vezes 10 ao quadrado, ou seja, 100 π centímetros quadrados como área da base. Para a área lateral, nós sabemos que a área lateral do cilindro é 2π vezes o raio vezes a altura. Então vai ficar 2π vezes o raio, que é 10, vezes a altura, que é 25. 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 25 dá 500 π centímetros quadrados. Bem, se a área da base é 100 π e a área lateral é 500 π centímetros quadrados, vamos lembrar que essa lata ela não tem tampa. Se ela não tem tampa, ela só tem uma base, ela só tem um fundo. Então a área total vai ser a área do fundo, que é a área da base, mais a área lateral. Isso vai ficar 100 π mais 500 π, que vai me dar então 600 π centímetros quadrados. E a resposta correta é a letra D. A segunda questão da Universidade Federal do Pará. O reservatório tubinho de tinta de uma caneta esferográfica tem 4 mm de diâmetro e 10 cm de comprimento. Se você gastar 5 π milímetros cúbicos de tinta por dia, a tinta de sua caneta durará quantos dias? Essa é a pergunta. Utilize aí 10 centímetros como equivalente a 100 milímetros. Vamos lá então. Como o tubo da caneta tem 4 milímetros de diâmetro, então o raio do tubo é de apenas 2 milímetros. Por outro lado, como o seu comprimento é de 10 centímetros, e nós sabemos que 10 centímetros equivalem a 100 milímetros, então a altura do tubo cilíndrico é de 100 milímetros. Desse modo, então, o volume de tinta nesse tubo é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Vai ficar então π vezes 2 ao quadrado vezes 100. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 100 dá 400 π milímetros cúbicos, então, como o volume de tinta que cabe nessa caneta. Agora vamos imaginar o seguinte: você gasta por dia 5 π milímetros cúbicos. Então, como eu quero saber quantos dias a caneta vai durar, é só a gente pegar então o volume total dela, que é de 400 π, e dividir por 5 π, que é o tanto que eu gasto por dia. Corta os π's, 400 dividido para 5 dá 80. Isso quer dizer que a caneta vai durar 80 dias e a resposta correta é a letra C. A segunda questão não, a terceira questão, da PUC de Campinas. Numa indústria, deseja-se utilizar tambores cilíndricos para a armazenagem de um certo tipo de óleo. As dimensões dos tambores são 30 cm para o raio da base e 80 cm para a altura. O material utilizado na tampa e na lateral custa R$ 100 o metro quadrado. Devido à necessidade de um material mais resistente no fundo, o preço do material para a base inferior é de R$ 200 o metro quadrado. A questão pergunta qual o custo de material para a confecção de um desses tambores, sem contar as perdas de material, e pede para nós utilizarmos uma aproximação de 3,14 para o π. Vamos lá então. Como o tambor ele tem formato cilíndrico, de forma que o raio do tambor é de 30 centímetros, lembremos que 30 centímetros é 0,3 metros. E a altura dele de 80 centímetros é 0,8 metro. Por que eu estou colocando em metro? Porque a relação que nós sabemos de preço é o valor do metro quadrado. Então, como eu sei a relação de preço para o metro quadrado, eu tenho que colocar as dimensões em metro. Desse modo, então, a área da base é π vezes o raio ao quadrado. Isso vai ficar, então, 3,14, que é o valor aproximado do π, multiplicado pelo raio, que é 0,3, ao quadrado. 0,3 ao quadrado dá 0,09, multiplicado por 3,14, nós temos, então, que a área da base desse cilindro é de 0,2826 metros quadrados. Para o caso da área lateral, nós sabemos que a área lateral do cilindro é 2π vezes o raio vezes a altura.
Então isso vai ficar 2 vezes 3,14, vezes o raio, que é 0,3, vezes a altura, que é 0,8. Multiplicando todos esses valores, nós achamos então que a área lateral desse cilindro dá 1,5072 metros quadrados. Bem, sabemos então a área da base, sabemos a área lateral. Vamos imaginar o seguinte: para o fundo do tambor, nós temos que o material custa R$200 o metro quadrado. Assim, o valor do fundo do tambor, que eu vou chamar de V1, ele vai ser você pegar 200 multiplicado pela área daquela base, que é o fundo. Então vai ficar 200 multiplicado por 0,2826. Isso me dá então um valor de R$ 56,52. Então apenas para o fundo do tambor eu vou gastar R$ 56,52. Por outro lado, nós sabemos que para a tampa e para a lateral, o custo do material é de R$ 100 o metro quadrado. Então esse valor da tampa e da lateral, que eu vou chamar de V2, ele vai ser 100 vezes a área da base mais a área lateral. Por que isso? Porque a tampa é a área de uma base e a lateral é a área da lateral. Como eles custam R$ 100 o metro quadrado, eu vou ter que somar e multiplicar por 100. Então o volume da tampa e da lateral vai ficar 100 vezes a área da base, que é 0,2826, mais a área lateral, que é 0,5072. Quando eu somar o que está entre parênteses, vai dar 1,7898. Quando eu multiplicar por 100, vai dar então R$ 178,98. Isso é o gasto com a tampa e com a lateral. O gasto total com o nosso tambor, que eu vou chamar esse gasto total de V, é a soma do gasto com o fundo mais o gasto com a tampa e a lateral. Então vai ser o V1 mais o V2. Somando o V1, que é 56,52, mais o V2, que é 178,98, nós obtemos então um gasto aí de R$ 235,50, é o custo para a produção de um tambor. Então a resposta correta é a letra E. A quarta questão da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Deseja-se construir um reservatório com tampa para armazenar certo líquido. O volume do reservatório deve ser de 50 metros cúbicos e o raio da base do cilindro deve ser de 2 metros. Se o material usado na construção custa R$ 100 o metro quadrado, eu quero saber qual é o custo do material a ser utilizado. Para isso, aproxime o π por 3. Vamos lá então. Se o volume é de 50 metros cúbicos, sendo o volume do cilindro, e o raio dele é de 2 metros, dá para a gente descobrir qual é a altura desse cilindro. Porque o volume é πr² vezes a altura, então substituindo vai ficar 50 é igual ao π, que é aproximadamente 3, vezes o raio, que é 2² vezes a altura. 2² dá 4, 4 vezes 3 dá 12, então nós temos que 12H é igual a 50. Portanto, então a altura vai ser 50 dividido para 12. Eu posso então pegar e simplificar, 50 e 12 por 2, nós temos então que a altura desse cilindro vai ser de 25 sobre 6 metros. Eu não vou dividir porque vai dar uma dízima periódica, acaba dando mais trabalho. Eu vou deixar a altura dessa forma. Então nós temos um cilindro cuja altura é de 25 sobre 6 metros. Bem, tendo essa altura, eu posso então agora calcular a área total desse cilindro. Por que a área total dele? Porque nós sabemos que é R$ 100 o metro quadrado de material e eu vou utilizar material para fazer as duas bases e a lateral. Então é a área total. A área total do cilindro é 2π vezes o raio, que multiplica, entre parênteses, o raio mais a altura. Então vai ficar 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 2, que multiplica, entre parênteses, o raio, que é 2, mais a altura, que é de 25 sobre 6. Eu vou logo multiplicar quem está fora. Multiplicando aí quem está fora, 2 vezes 3 vezes 2 dá 12. Então nós temos o 12 que multiplica, entre parênteses, 2 mais 25 sobre 6. Se a gente quiser fazer essa soma, 2 mais 25 sobre 6, dá para fazer. Eu não vou fazer essa soma porque a gente vai ter que trabalhar com soma de fração, vai dar mais trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 12 que está fora e distribuir multiplicando por quem está dentro. Quando eu pegar 12 vezes 2, vai dar 24. E aí depois vai ficar 12 vezes 25 sobre 6. Bem, repete o 24. 12 vezes 25 sobre 6, eu posso pegar 12 dividido para 6, dá 2. 2 vezes 25 dá 50.
Então a área total vai ficar 24 mais 50, que é de 74 metros quadrados. O que eu faço agora? Bem, vamos lembrar que como cada metro quadrado custa R$100, se eu tenho aí uma área total de 74 metros quadrados, eu vou ter então um custo total de R$7.400, de forma que a resposta correta é a letra A. A quinta questão. A figura mostra uma peça cilíndrica transpassada por um furo circular do centro de uma base ao centro da outra. E eu quero saber qual é o volume dessa peça. Você pode observar aí que a peça cilíndrica ela tem 25 centímetros de altura, o furo tem 6 centímetros de diâmetro e a peça maior, né, tem 14 centímetros de diâmetro. Vamos lá então imaginar como é que se faz essa questão. A peça é formada por um cilindro de raio R1, que eu vou chamar de 7 centímetros, né, o cilindro maior, e a altura de 15 centímetros, retirada um cilindro interno, esse cilindro interno de raio 3 centímetros e de altura também 25. Para você formar essa peça, basta que você pegue do cilindro de raio 7 a altura 25 e tire um miolo dele, onde o miolo dele vai ser um cilindro de raio 3 e altura 25 também. Se eu chamar de V1 e V2 o volume do cilindro maior e do cilindro do miolo que foi retirado, nós sabemos que o volume V da peça vai ser então o volume do cilindro maior menos o volume do miolo que eu retirei. Então a gente tem que o volume da peça é V1 menos o V2. Bem, o V1 ele é π vezes o raio 1 ao quadrado vezes a altura, menos o volume 2 é π vezes o raio 2 ao quadrado vezes a altura. Se vocês quiserem colocar o π e a altura em evidência, dá para fazer isso até um cálculo menor. Eu não vou fazer assim não, vou substituir normal. Então vai ficar aí, o volume é π vezes o raio 1, que é 7 ao quadrado, vezes a altura, que é 25, menos π vezes o raio 2, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 25. Bem, 7 ao quadrado é 49, então o volume vai ficar π vezes 49 vezes 25, menos π vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes 25. 49 vezes 25 dá 1.225 π, menos 9 vezes 25 dá 225 π. Na hora que eu pegar 1.225 π menos 225 π, nós achamos o volume de 1.000 π centímetros cúbicos. De forma então que a resposta correta é a letra C. Dessa forma então a gente finaliza por aqui a correção dessa nossa atividade. E aí a gente continua agora explicando o nosso próximo tópico desse assunto da geometria espacial.